Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Zion. Esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist, na qual nós estamos lendo o livro do Breno Altman, Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista. Nós estamos na terceira parte, o livro tem 4 partes, e nesta terceira, o título é Israel, Democracia ou Apartheid? Então vamos à leitura. Uma das afirmações preferidas por sionistas de todas as orientações é a de que o Estado de Israel seria, abre aspas, a única democracia do Oriente Médio. Fecha aspas. Mesmo aqueles setores do sionismo que se expõem à coalizão de Benjamin Netanyahu, de extrema-direita, carregam como a bandeira, abre aspas, a defesa da democracia israelense, fecha aspas. Mas, afinal, a democracia israelense é um fato ou um mito do sionismo? Na aparência, o Estado de Israel parece com uma democracia liberal tradicional, é verdade. Trata-se de um regime parlamentarista, com eleições periódicas para o Knesset, a palavra em hebraico para parlamento, com 120 cadeiras. O partido ou a coalizão que reunir 61 deputados assume o governo. Ao menos formalmente, a plena liberdade partidária e de imprensa. Desde a fundação do Estado de Israel, a ampla maioria das vagas no Knesset é controlada por partidos sionistas da extrema-direita à centro-esquerda, incluindo partidos religiosos. Mas isso não impede a existência de legendas árabes como Balad, de direita, ou Hadash, à frente da esquerda, anti-sionista, liderada pelo Partido Comunista. O país não tem uma constituição. É regido pelas chamadas leis básicas, que até o momento garantem alguns pressupostos da democracia liberal, incluindo um poder judiciário relativamente independente. Visto de fora e de longe, como a maioria das pessoas vê, o Estado de Israel realmente parece uma democracia ao estilo europeu, liberal. Mas e se analisarmos de perto? A Suprema Corte de Israel, em julho de 2021, manteve uma decisão do Knesset de 2018 que define Israel como o Estado-nação do povo judeu. Desde sua criação, essa concepção esteve presente, de forma tácita. E vamos lembrar que judeu é uma arbitrariedade. Judeu é, sobretudo, um europeu ou um americano. Judeu é, sobretudo, um tipo específico de grupo e de classe social. Você vai se tornando menos judeu conforme você sai da classe social dominante e cada vez menos judeus quanto mais escura vai ficando a sua pele. Agora, possui uma consolidação institucional, referendando um estatuto de supremacia étnica. Mesmo com 20% da população do país tendo outras origens étnicas. Sem falar das pessoas que vivem nos territórios palestinos ocupados. Então veja, a imagem de democracia já começa a cair. Se você precisa de ajuda para entender o que ele está falando, imagine se o Brasil só reconhecesse plenamente a cidadania de católicos. Imagine isso. Faça esse esforço. Imagine isso. Só católico, é brasileiro mesmo. O resto é um subgrupo aí que a gente tem que lidar. O que você diria? Você diria que é uma democracia? Você diria isso? Você diria isso?
Você não diria isso, certo? A menos que você perdeu completamente o juízo na sua cabeça. Tá certo? É desse caso que estamos falando aqui. Todos os não-judeus passaram a ser formalmente considerados cidadãos de segunda classe, com o hebraico se tornando o único idioma oficial do país, que não faz sentido nenhum, porque a maioria das pessoas fala outros idiomas lá. Árabe, a cidade de Ashdod, quase toda ela fala russo. Ou seja, as decisões estatais desconsideram a população real que está no lugar. Entenda. Não? A lei também determina que apenas os judeus têm direito à autodeterminação, cabendo às minorias nacionais aceitarem um papel subalterno. Novamente, é como se o país fosse católico e só o católico pode reivindicar controle do Estado e todos os demais grupos que vivem aqui só tem a opção de ser subalterno. O que você diria de um país assim? Você diria, pô, é justo? Ou você falaria, não, peraí, isso é um absurdo. Entende? Porque você não pode ter réguas diferentes para medir as coisas. Se você quiser continuar se considerando uma pessoa honesta, né? No caso. Então veja. Essa legislação sacramentou aquilo que sempre foi claro no sionismo. Seu propósito, desde a origem, era criar um Estado racial, não um Estado nacional. Em um sistema no qual a hegemonia judaica, e coloque aspas em judaico, porque judaico é o que é determinado arbitrariamente ali, fosse garantida a partir de múltiplos mecanismos segregacionistas. Múltiplos mecanismos segregacionistas. Entenda isso. O mais conhecido desses instrumentos vem desde 1948. Qualquer judeu da diáspora que for para Israel é imediatamente recebido e reconhecido como cidadão pleno. Peronomútil. Um refugiado árabe, cuja família tenha vivido até 1948 nas terras hoje dominadas pelo Estado sionista, não tem o mesmo direito. Olha que curioso. Uma pessoa que veio da Europa é tratado como se fosse dono da região. Uma pessoa que nasceu lá, não. E você se pergunta se tem algum problema com isso? Sabe, deveria ser óbvio. Deveria ser óbvio, não deveria? Não há nada semelhante no mundo. Nem países colonizados como o nosso, o Canadá, os Estados Unidos, negam a cidadania para os povos originários que ali estão, para os seus descendentes, para os sobreviventes. E olha, nós estamos falando de países extremamente cruéis na sua colonização. Entenda-se que essa frase é forte. Não há nada semelhante no mundo. Mesmo os estados religiosos, as teocracias, não se definem pelo domínio de uma etnia sobre as demais. Como expressão formal de nacionalidades, os estados modernos não possuem recorte por raça ou etnia, ao menos não de forma explícita e institucional. Então veja. Esse racismo institucional, promovido pelo Estado, é consolidado por 5 outras leis relevantes, além da lei do Estado-nação que declara Israel como Estado judeu. E de novo, né? Se você não leu, eu recomendo que você leia A Invenção do Povo Judeu, do Shlomo Sand, para você entender quão ridículo é fazer isso. É tratar judeu como se judeu fosse uma raça que tem em algum lugar direitos dessa
próprios dessa raça. Mas vamos às leis. Lei de cidadania e entrada em Israel. Aprovada em 2003, essa norma impede que cônjuges de cidadãos israelenses e seus filhos obtenham automaticamente visto de residência e cidadania se forem procedentes dos territórios palestinos e de países considerados hostis, como Irã, Líbano, Síria e Iraque. Uma cidadã árabe israelense, ao ter filhos com alguém da Cisjordânia ou da faixa de Gaza, não pode transferir a cidadania para seus descendentes, por exemplo. Porque ela é da raça errada. Simples assim. Lei do Retorno. Aprovada em 1950, estabelece que qualquer judeu no mundo pode emigrar para Israel e obter cidadania. Ou seja, quem nasceu lá não tem direito. Qualquer pessoa que vier de fora e for declarado judeu da forma mais arbitrária que você quiser, tem esse direito. Essa norma não vale para os refugiados árabes, porém, que viviam nos atuais territórios israelenses até 1948 ou para seus descendentes sequer. Lei de Terras. Aprovada em 1960, levou a que mais de 90% das terras do país fossem controladas pelo Estado, que concede sua administração para entidades sionistas, como o Chabad, como o Fundo Nacional Judaico, cujos estatutos somente permitem alugar essas terras para judeus arbitrariamente determinados, quem eles decidirem que vai ter esse rótulo racial. Como consequência desta lei, os árabes israelenses ocupam apenas 3,5% do território, apesar de representarem 21% da população. Porque são da raça errada. Lei da Nakba. Aprovada em 2011, essa lei determina a retirada de financiamento público de toda e qualquer instituição que promover a Nakba, como luto e tragédia do povo palestino em memória dos mais de 700 mil palestinos expulsos de suas terras em 1947 e 1948. Esse é um dos principais mecanismos de combate contra a memória dos árabes que vivem em Israel. E uma das principais armas do sionismo. Apagar o fato das pessoas que de fato viviam ali. Apagar a memória delas, apagar a presença e o reconhecimento daqueles seres humanos. Porque eles não são da raça judaica. Inventada pelos sionistas, obviamente. Raça judaica não existe. Que fique claro. Não existe sangue judaico, não existe tripa judaica da qual nenhum judeu sai. Judeus são pessoas como qualquer outro tipo de pessoa. Não é uma raça específica e raças não existem. O racismo é uma realidade institucionalizada. Ela não está na natureza, está nas relações das pessoas. Judeus não são uma raça. Deveria ser óbvio, mas não é dentro do Estado sionista como você está escutando eu ler. Leis de emergência. Tratam-se de diversos mecanismos herdados da época do mandato britânico sobre a Palestina, com um conjunto de 170 artigos. Essas leis estabelecem, por exemplo, a proibição de os árabes ocuparem terras fora das áreas especificadas por eventual ordem militar, super arbitrário, portanto. A possibilidade de detenção, sem julgamento, como de fato ocorre, de qualquer palestino considerado suspeito de terrorismo. Vamos lembrar do partido terrorista do próprio Netanyahu. Então, o problema não é terrorismo, é o terrorismo da raça errada. O terrorismo da raça certa, pode. Mas o terrorismo da outra raça, aí esse não pode. Por tempos indefinidos, a admissibilidade da expulsão de árabes do país, fechamento de qualquer área do país por razões de segurança, como prelúdio para expropriação e entrega dessas regiões para colonização judia, como
seita do Chabad faz, mandando americanos para territórios que foram tirados na mão grande de famílias palestinas. E ainda desejam que não haja nenhum ressentimento e... A pachorra é quase indescritível. Tudo piora se levarmos em conta os territórios ocupados, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O Estado de Israel, além de cercar e bloquear esses territórios, com muros e esquemas de segurança que impedem a livre movimentação dos palestinos, também controla o fornecimento de água e energia elétrica. Não é controla como quem fornece controlando, é nega, raciona, como se fazia nos campos de concentração mesmo. Coleta de impostos e comércio exterior, além de impor sua própria moeda. Mais de 5 milhões de palestinos vivem submetidos a um regime marcial, sem quaisquer direitos civis, sob instituições políticas sem soberania que funcionam como gendarmes de um Estado colonial, como é o caso da Autoridade Palestina. As leis racistas e coloniais fazem o Estado de Israel um dos mais repressivos do mundo. Entenda-se? Porque tem muito lugar repressivo no mundo. Segundo a Anistia Internacional, até 7 de outubro eram 5.200 os palestinos presos em Israel por crimes políticos. Sabe o que é crime político? Me deu na telha. Isso é crime político. Era como o Assange. Era como tantos outros que são presos por regimes autoritários porque estão lutando por seus direitos, vinculados à resistência anticolonial. Destes, 1.264 estavam detidos por ordem administrativa, sem julgamento, sem prazo para sua libertação. Do total de presos, cerca de 700 têm menos de 18 anos. Tem 14, tem 13, tem 12. Sob o amparo das chamadas leis de emergência, o Estado de Israel emite draconianas ordens militares até contra menores de idades. Não é nada complicado encontrar relatos disso, de soldados disparando contra crianças. Acontece direto isso. E é celebrado. Quando um soldado demonstra qualquer pequeno sinal de humanismo, vai logo um rabino do Chabad consolá-lo e dizer que não, Deus está feliz com ele. A Ordem Militar de 1726, por exemplo, estabelece que crianças podem ser mantidas em prisão preventiva durante 15 dias sem acusação formal, podendo um tribunal militar prorrogar essa detenção por 10 dias até 40 vezes. Democracia? Ao abrigo da Ordem Militar 132, a partir dos 16 anos, palestinos podem ser julgados e condenados como adultos. Ainda que as Forças Armadas israelenses, denominadas Forças de Defesa de Israel, estejam subordinadas ao poder civil, é intensa sua participação no cotidiano do país e nas suas instituições, além de serem responsáveis pelo regime marcial que vigora nos territórios ocupados. Mostrei no vídeo anterior quem é que está liderando ideologicamente o grupo. Todos os primeiros ministros, desde 1948, com exceção de Golda Meir, foram altos oficiais militares. A existência de leis segregacionistas e repressivas é acompanhada também por expedientes que reforçam o judaísmo como religião oficial. E diga-se mais, o judaísmo especificamente sionista, o fanático, como a seita do Chabad se destaca nisso tudo. Ela não é a única, porque há um segmento da Hassidut Breslov que também aderiu a isso, e alguns outros pequenos movimentos isolados e movimentos independentes recriados, de dissidentes, de movimentos que se recusaram a manter esse tipo de narrativa. Então, o principal é o Chabad. Então, o judaísmo do Chabad é só o judaísmo do Chabad, mas ele se vende como o judaísmo único verdadeiro, com base no mito racial, principalmente.
certo? Porque é o judeu verdadeiro, é o que tem a cutis e que está na classe social certa e é da raça certa. O rabinato, por exemplo, o rabinato controlado por essa ideologia, tem o monopólio da realização de casamentos, inexistindo matrimônio civil. É uma democracia, mas não tem matrimônio civil, sequer. Quer dizer, isso seria o menor dos problemas se todos os problemas anteriores não existissem, certo? Já seria um problema, já seria um sinalizador ruim. Mas nós temos que somar isso a tudo que foi dito até aqui. A influência se estende também pela educação pública. Sim. E outras atividades fundamentais. Os israelenses não são educados, eles são doutrinados. A educação vai ocorrer muito tarde no progresso educacional daquela pessoinha. E essa realidade nós também conhecemos aqui. A educação pública daqui ela é pobre e ela não expande, não permite que você tenha realmente a real visão do peso da colonização que foi ocorrida aqui no país, que aconteceu aqui. Só depois que você vai para cursos superiores e estuda mais aprofundadamente é que você ganha essa capacidade. Mas essa capacidade deveria ter sido dada a você e a mim, a todo mundo, desde o começo. Mas ela não é. O mesmo se dá em Israel com ainda mais rigor. São robustos os fundos destinados a escolas religiosas, que de escola tem muito pouco, são centros de doutrinação, literalmente. As sinagogas, que são centros disfarçados de doutrinação. A indústria cultural talmudiana, que é a promoção da visão do Chabad, por exemplo, e ao financiamento de colonos rabínicos dos assentamentos judeus nos territórios da Cisjordânia. À medida em que se consolidou a legislação racial, aumentou a influência da religião como elemento estruturante da identidade judaica, a religião sobre essa ótica específica, com o Estado abandonando qualquer resquício de laicidade. E nós experimentamos aqui quão ruim é a mistura de ideologia religiosa no parlamento. Lá, isso é cotidiano. Como resultado da paulatina teocratização, os partidos religiosos ganharam força eleitoral, organizando e representando um amplo contingente populacional, já que o Estado financia seus movimentos em troca do apoio. Nos meses que antecederam os ataques de outubro de 2023, a direita sionista que governava o país vinha se empenhando em verticalizar ainda mais as ferramentas de controle social para enfrentar as inúmeras contradições que fragmentam a sociedade israelense. Como toda e qualquer ditadura sempre fez e sempre fará. Antes do cenário precipitado pelos acontecimentos do dia 7 de outubro, estava em votação uma reforma que buscava esvaziar o poder da Corte Suprema. Uma das medidas propostas é o direito de o parlamentar anular decisões da mais alta esfera judicial. O Poder Judiciário funciona pelo princípio da razoabilidade. Como Israel não tem Constituição, para serem interpretadas, as decisões da Corte Suprema se guiavam pelas leis básicas. Então veja, o Estado judeu não é guiado por nada a não ser pelo umbigo do maluco que tiver ali. Isso explica um bom bocado de todos os problemas que estamos relembrando aqui. Esse corpo legal, no entanto, tem um escopo limitado, o que obrigava os juízes a prolatarem sentenças conforme o senso comum capturado e definido entre os pares. Com a reforma proposta por Netanyahu, os códigos decisórios passaram a ser tradições e os valores da religião judaica nessa específica vertente. Diga-se de passagem, não há uma única religião judaica. O fato é que o sionismo construiu um estado de apartheid, muito distante de qualquer modelo democrático. Tudo que lemos aqui são simplesmente fatos históricos, que somados levam a esta
e a nenhuma outra conclusão. Antes de mais nada, por recusar o princípio basilar de direitos iguais para todos, super mega básico no mundo atual, isso não existe lá, porque as pessoas não são iguais, porque existe uma raça dominante. Então é bem África do Sul da era do apartheid e bem Alemanha nazista. No seio do Estado étnico e colonial, passou a existir um verdadeiro sistema de castas, que é a realidade atual, combinando as medidas legais com práticas sociais, já que o governo investe pesado na doutrinação. A população de Israel, excluídos os palestinos dos territórios ocupados, é de 9,7 milhões de habitantes. Desse total, os judeus representam 73,5 ou 7,2 milhões. Os árabes israelenses alcançam 21% com 2 milhões de indivíduos. Os restantes, 5,5, aproximadamente 600 mil pessoas, estão classificados como outros pelo censo do país. Os judeus ashkenazes, de origem europeia e americana, vivem a democracia plena, gozando de amplas garantias coletivas e individuais, além de usufruírem da maior parte da renda nacional e de lhes serem outorgados privilégios torrenciais. Cursam as melhores universidades, constituem a maioria dos empresários e ocupam as profissões de maior prestígio. Os judeus faraditas, que vieram do norte da África e dos países árabes, formalmente possuem os mesmos direitos, mas estão num grau abaixo da escala social. Até hoje, por exemplo, Israel somente teve ashkenazes na chefia do governo. E isso é só um exemplo para você que nunca morou lá, porque se você morou lá, você nem precisa desse exemplo. Uma pequena parte dos judeus faraditas enriqueceu, mas geralmente se ocupando de negócios menos destacados e de trabalhos com menor prestígio, além de ter influência relativamente reduzida na vida acadêmica e cultural. Isso porque ele não falou de religião. Ainda entre os judeus, com o mesmo direito legais, entre outros grupos menores, estão os etíopes, chamados de Beta Israel, ou pejorativamente de Falasha, que é uma palavra que quer dizer estranho, exilado. São aproximadamente 160 mil judeus negros, cuja renda é 40% abaixo da média. Ele não tem a pele certa, né? E ele não saiu da tripa ashkenaz, então, escória. Né? 38,5% das famílias vivem abaixo da linha da pobreza. E para o Estado é judeu. Todos os direitos do país é democrático. Só que não no mundo real. Só no papel, só no texto, só no livro. Você não é da raça certa. Você está fazendo lá, na real. Depois estão os cidadãos árabes israelenses, assim classificados porque suas famílias permaneceram no território designado pela partilha de 1947 para a constituição do Estado judeu. Nessas camadas, os direitos já são mais restritos. Veja, a última camada ainda era judeus, dos Beta Israel, e esses estão abaixo da linha da pobreza. Então, esses aqui estão aonde, então? Abaixo de abaixo. Nessas camadas, os direitos já são mais restritos, pois estão submetidos às leis de segregação antes descritas. Certo? Então, assim, estão submetidos a... Nós lemos, não? Vamos. Lei de cidadania e entrada, lei do retorno, lei de terra, lei de Nakba, lei de emergência e fora as pequenas legislações e agressões cotidianas. Por fim, chegamos aos palestinos dos territórios ocupados, que estão abaixo disso tudo, sequer contabilizados na população. Com 5,2 milhões de pessoas na Cisjordânia e na faixa de Gaza, esses não têm direito algum. Então veja, só dessa estrutura social feita, como você chamaria isso, tendo um pingo de vergonha na cara, de democracia? Demo quer dizer povo.
Democracia quer dizer governo do povo. Não, isso aqui não é demo em nenhuma medida. Só que é pior. Porque se nós fôssemos honestos conosco mesmo, no nosso próprio país, nós também não diríamos que somos democracia. Porque, de fato, o que somos é plutocracia. Aqui quem governa são os ricos, não o povo. O povo não tem nada a ver com isso. Estamos indo para uma teocracia. Um governo de gente religiosa, que fala em nome do Deus. Estamos nessa luta entre os plutos e os teos. Mas lá é pior. Lá é um sistema etnocrata. Só quem for definido da raça certa tem qualquer benesse e acesso. Democracia, então? Em que universo? Em nenhum. Vivem sob férrea ditadura militar, cercado por muros, sem autonomia para coisa alguma e impedidos de circular fora de suas áreas sem permissão. Exatamente como a Alemanha nazista fez com os judeus, cidadãos daquele país naquela época. Abolidas as normas raciais e coloniais, a Palestina histórica, atualmente colonizada pelo sionismo, teria 14,9 milhões de habitantes. 7,1 milhões de judeus, 7,2 milhões de árabes e 600 mil de outras etnias e fés religiosas. Se fossem abolidas, como eu acho que devem ser, as normas raciais e coloniais. De toda forma, poderíamos resumir as características do regime sionista como democracia para os judeus certos, nem eu me incluo nisso, eu não saí de uma tripa, eu não tenho sangue europeu suficiente, e ditadura para os árabes israelenses e palestinos e todo mundo que estiver abaixo e que não for a favor de todos esses crimes que lemos até aqui. Há pequenas minorias não judaicas que eventualmente usufruem direitos semelhantes aos judeus, como os drusos, além de árabes israelenses integrados a instituições sionistas. É o famoso preto decorativo. Como é que os países fortemente racistas querem ocultar o seu racismo? Coloca um preto lá no fundo, lá, quando estiver filmando, daí eles não podem falar que a gente é racista. Bota um preto ali, deixa aquele preto ali. Você sabe que é assim. Foi feito isso aqui no nosso país. O cara apresentava, fica ali atrás. É exatamente isso que o regime faz lá. Mas também na África do Sul havia grupos étnicos associados ao sistema do apartheid, utilizados como fator de divisão e controle. Sim. Setores sionistas de oposição costumam afirmar que a ruptura da, aspas, democracia israelense, que eu espero até esse momento que você tenha percebido que a palavra é uma excrescência, né? São duas palavras que não fazem sentido na mesma linha. Estaria ocorrendo somente nos últimos anos, graças à extrema-direita apontado para o papel do governo de Benjamin Netanyahu, né, o sociopata. Essa conclusão é evidentemente falsa. A atual gestão apenas aprofunda deformações que sempre estiveram presentes desde a criação de Israel. Frutos do seu caráter estruturalmente racista e colonial, que é este o problema. Não houve nem está havendo mudança de regime político. A violência aberta, em maior ou menor escala, é intrínseca a estados coloniais. Nos estados normais da democracia burguesa, pode-se, por mecanismos ideológicos, convencer parte da classe trabalhadora que o capitalismo é promissor, mesmo que seja a fonte do seu problema. Pode-se convencer os filhos da classe trabalhadora de que, por conta de seus méritos individuais, seria possível sair da pobreza para a riqueza. É a ilusão mais vendida. Mas é muito difícil, em sistemas coloniais, como é o de Israel, manter povos subjugados sem recorrer prioritariamente a instrumentos brutais de coerção. Porque, diferente dos casos anteriores, onde a pessoa não está vivendo, mas está sobrevivendo,
Nesse caso, a pessoa colonizada tem uma subvida. Não tem outra forma, a não ser ela procurar se defender, que é o que acaba acontecendo inevitavelmente, porque não tem como, porque é ser humano. Por fim, não importa a ala do sionismo governando Israel. Jamais houve democracia para todos. Vou repetir. Jamais, desde o começo, jamais houve democracia para todos. Nem mesmo em seu sentido liberal, pois o corte racial determinava uma exclusividade judaica. Então, Israel, democracia ou apartheid? Sem dúvida alguma, apartheid. Sem dúvida alguma. E sendo apartheid, com todas as evidências apresentadas, como apoiar isso? Como justificar isso? Como sequer tentar? Não se deve fazer isso. Se deve denunciar os crimes e se deve lutar contra qualquer forma de apartheid. E certamente, se há apartheid, não há democracia. Então, que esta seja mais uma reflexão. No próximo vídeo nós vamos ler a última parte do livro. E essa última parte tem o título Antissemitismo, Verdades e Mentiras, que é para justamente fechar, já que esse apartheid gosta de tentar se esconder atrás do sofrimento milenar do povo judeu, né, da perseguição antissemita, principalmente perpetrada por cristãos, mas não só, mas geralmente por pessoas da ideologia cristã em alguma medida. E gosta de se esconder atrás disso para dizer que os crimes que estão cometendo agora não podem ser denunciados, nem pode haver oposição a eles, porque isso seria antissemitismo. E nós veremos que isso é simplesmente um disparate, uma loucura completa. Mas aqui já tem material para que possamos digerir. E nos vemos então num próximo vídeo e numa próxima playlist por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Leitraut.